Boa noite, galera do bem. Hoje, quarta-feira, a primeira quarta-feira do mês. Hoje é o dia do nosso papo agradável, que a gente curte muito esse assunto, que a gente precisa saber cada vez mais para poder informar vocês do que está rolando por aí, né? Bom, hoje é dia dos ETs. E claro, comigo, Ângela de Pascoal, querida. Uma honra, né? Toda vez contigo, né, amiga? Querido, meus amigos queridos, né? Boa noite. Boa noite, né, Lu? Eu tava com saudade também, já. né? Uma honra estar aqui. Mês demora para passar. Demora para passar. Demora para passar. Ainda bem que é no comecinho do mês, né? É comecinho. Ainda bem, né? E hoje, ó, a gente tem um monte de perguntas. Ó, Ângela, Joel, tem um monte de perguntas. E nós vamos responder todas, viu, Lu? Eu não quero saber, eu vou perguntar, porque eu também estou curiosa, né? Mas antes, Ângela, deixa eu dar um beijo na minha equipe aqui, que a produção executiva do programa é do Alexandre Polese, que está doentinho hoje, mas está vendo a gente. Sara logo, viu? A direção de corte é da minha amiga Roberta Cali, linda, com assistente de produção, que é a Luciana Pacheco. Tá? A gente vai começar. Eu quero passar um VTzinho para vocês que aconteceu na Califórnia. Um cara estava na casa dele na Califórnia e ele percebeu muitos movimentos estranhos. Aí ele deixou uma câmera ligada a noite toda. Veja só o que aconteceu. Ser humano, que aquelas fotos da NASA não eram reais, mas vamos deixar claro, essa múmia egípcia tem 6 costelas, significa que não é um ser humano, como eles estavam dizendo, era uma múmia de uma criança. Conseguiram colocar? Esse aí é o que eu anunciei agora, né? Vamos prestar atenção, tem 2 seres vindo lá no fundo, brancos, muito brancos. Andando. E de uma forma muito estranha, né? Agora que eu tô vendo. São 2? Eles são muito altos. Agora sim o segundo entrando. Eles têm um movimento... Alto que tamanho, Ângela? Uns 2,30 m, pelo que foi informado. Que alto. E esse vídeo está rodando o mundo, né? Porque foi uma captação inédita, né? Até porque nesse local existiam até imagens, né? Desses seres, né, Joel? Exato. Parecia uma perna de pau, né? Só que tem uma articulação, bem quando seria no tornozelo. Isso é chamado stickman, né? Ou homem-vareta, né? Homem-graveto, né? Isso está na cultura indígena, tá vendo? Olha, o que os índios fizeram, não só na América do Norte, em homenagem a como eles, Central, e também na América do Sul. Então, é muito interessante. Essa câmera foi colocada à prova e a gente vê que não é montagem e que ele foi realmente um caso ocorrido por acaso, porque o dono da propriedade achava que estava sendo roubado e alguém estava invadindo. Ele percebeu uma movimentação estranha, né? Vamos lá para as perguntas, então? Olha, a primeira é da nossa querida aqui, da Roberta Carne, que ela, a semana passada, falou, eu queria fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer quantas você quiser. Claro. Então, ela mandou essa aqui, olha. Por que os governos e os cientistas insistem que OVNIs não existem? Então... Porque os governos, o que eles não controlam, eles negam. E a ciência, o que elas não têm uma comprovação científica, eles negam. Então, assim, quando eles não têm algo contundente, eles vão continuar negando. Porque a ciência não pode se comprometer com algo que possa ser. Tudo sobre alienígena, embora os governos saibam, não existe uma explicação totalmente lógica de como eles vêm, para onde eles vão, de onde eles são. Então, enquanto eles não tiverem essa explicação, a ciência e tanto os governos do mundo também não vão entrar e abrir esse assunto para o povo. Entendi. A Luciana Pacheco, que é a nossa assistente querida, também quer saber o seguinte. Joel, como os ETs conseguem ou conseguirão chegar até aqui? Bem... Pertinho. É bem fácil. Primeiro, a data já foi marcada. Foi feito o contato, nós falamos até aqui daquilo que ocorreu com o Papa João XXIII, daqueles outros assuntos que falam sobre os governos, né?
que marcaram até uma reunião para ver isso aí, o chefe do povo islâmico que fala sobre o assunto. Então, veja bem, está marcado. E eles têm tecnologia também para isso, né? Tem tecnologia. Chico Xavier o quê? Chico Xavier também falou. Ele também falou sobre 2019 aconteceria uma apresentação de um contato com seres alienígenas. Em 19? 2019. Ah, mas ainda. Data limite, inclusive tem um filme no cinema aí. Tá Fred. longe tem um filme passando ainda. ali, Mas eu penso que as coisas já estão em iminência, né? Que está Porque a acontecendo no pergunta mundo. massacrante é essa. Quando você vai discutir com uma pessoa que é meio cético assim, onde eles estão? Por que não está aqui? Por que eu não consigo ver? O que massacra é isso. Na realidade, eles estão aqui em outro padrão de onda, né? Como eu já expliquei. Muitas vezes a gente não consegue ver por causa que nós temos uma cegueira psíquica. E os ETs, eles são bons, são bonzinhos, são ruins, como são? Olha, pelo que diz a KGB, existem os dois, tanto os positivos quanto os negativos. Como aqui, por exemplo. Como aqui, é uma bons... diversidade. Eles não têm um código moral de ética como nós, porque a nossa humanidade, embora tenha um código moral de ética, também não é um animal. Se você perguntar se ele pudesse falar, ele ia falar, o ser humano é horrível. Quantos abatedores nós temos aí? Então vai muito do código moral de cada ser estelar, de cada ou ser intraterreno ou multidimensional. Os códigos de éticas podem ser muito diferentes da gente e o que é bom para eles pode não ser para nós também. Inclusive, essa pergunta foi enviada por um telespectador aqui para a TV GZ, perguntando, ele afirmava que os ETs eram demônios, né? Queria minha opinião a respeito disso com relação à Bíblia. Então, a resposta que eu dei para ele pessoalmente, mas eu transmito aqui. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos anjos e vemos demônios. Nós temos os dois, e os dois não nasceram na Terra. Se eles não nasceram na Terra, né? Eles nasceram em outro lugar. Então eles são fora, ETs. São ETs. Tudo que não nasceu aqui, né? É extraterrestre. Extraterrestre, aqui, né? Qual a relação do Triângulo das Bermudas com a ufologia? Seria um portão para outra dimensão? Olha, foi tirada uma foto... Ou não? Teve uma matéria esses dias, teve uma matéria esses dias que os cientistas deram todas as explicações do mundo. E né? não explicaram, também não explicaram nada, não explicaram nada. Simplesmente ficou no vácuo. Eu também assisti a matéria. Assistiu? Na realidade, existe uma foto de um satélite, que existe um anel no Triângulo das Bermudas que eles acreditam que possa ser um portal para outras dimensões. Que possa ser um buraco de minhoca, entendeu? Onde os barcos são atraídos e entram numa outra dimensão. Existe uma foto, quem pesquisar, quem é pesquisador, pode ver, do alto do planeta foi tirada uma foto e existe um anel. E que, pela física, aquilo é um buraco de minhoca, um portal estelar, né? Mas ainda está no campo dos mistérios, né? Da ficção. Da ficção. Você acha o quê? A sua opinião? Particularmente, eu acho que é um portal interdimensional. Ah, você acha? Eu acho. Eu acho também? Nós temos dois. Aqui nós estamos falando do Triângulo das Bermudas, mas tem o Triângulo do Dragão lá perto do Japão, também, que ocorre as mesmas coisas. Então, nós temos fenômenos ocorrendo aí, fenômenos de desaparecimento em anos passados e reapareceram agora, há pouco tempo. No caso dos 5 aviões, inclusive. Os 5 aviões reapareceram em um lugar totalmente diferente. O que aconteceu? Esses aviões sumiram durante a Segunda Guerra Mundial e apareceram no deserto do México como se fossem intactos, sabe? Então, assim, na realidade os governos sabem, porque ali também pode ser uma entrada de seres intraoceânicos, intraterrenos. A gente sabe que isso existe. Comprovar isso a nível científico é mais difícil, porque... Não que os governos, né, eles não vão deixar abrir esse jogo, por enquanto. Será que a gente está sendo visitado por seres da nossa espécie evoluída e vinda de um futuro? Sim. Pode? Pode. Existe uma possibilidade, sim. Explica um pouquinho. O que ocorre é o tempo. É uma forma que nós compreendemos a nossa vida, tá? Mas, já através de estudo da física e da física quântica, o tempo e o espaço são a mesma coisa. Quando um deixa de existir, o outro também deixa de existir. E a viagem no tempo foi relatada
foi relatada, quando fizeram aquele teste com aquele acelerador lá na França, as pessoas que participaram desse teste dizem que houve mudança no tempo, quando aquilo começou a entrar em função. Foram Entendi. todos afastados e só ficou militar naquela região. Então pode ser realmente... Que a experiência deu certo e o tempo é maleável. Você acha que nós, nesse mundo aqui, nesse espaço, nós estamos preparados para uma invasão, não diria invasão, eu diria para uma visita dos alienígenas aqui? Sinceramente, eu penso que por conta das diferentes orientações implantadas no planeta Terra, eu penso que não. E eles sabem disso. E, preparados, a humanidade não está. Porque tudo que é diferente, a gente destrói. É só ver pelos animais. Tudo que for diferente do ser humano, ou tem que, como nós fizemos com os índios, né? Tem que dominar ou vai ser dominado, com certeza. Agora, vocês que são expertos nesse assunto, né? A gente quer saber, o que eles querem de nós? Por que esse mistério todo para chegar próximo e por que não chega logo, já que eles são tão adiantados, já que eles são tão mais cabeça do que a gente? O que eles querem? A nossa inteligência, o nosso sentimento, porque existe a abdução. Tá aí, os caras têm depoimentos fortíssimos sobre isso. Olha, eu vou te explicar de uma seguinte forma. Se você pegar todos os escritos antigos, a Bíblia, pegar os livros da Torá, a Torá está na Bíblia, né? Então, você pegar os livros mais antigos, o sânscrito, e pegar os depoimentos dos maias, e assim vai por diante, dos escandinavos, né, os vikings, dos gregos, você vai ver que eles, que o Deus foi embora e falou que ia voltar. Em todas as civilizações existe uma promessa de retorno desse Deus que foi, né? Então, aí nós vamos concluindo, né, que o homem tem uma relação já antiga com eles, mas que por algum Multimilenar, motivo né? eles ficaram impedidos de estar conosco. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, Ângela, da Maria Aparecida, lá de Pirituba. Ela diz assim: hoje em dia, com a tecnologia avançada no mundo, muitas luzes no céu podem nos confundir com discos voadores. Como que eu faço para diferenciar de um drone, de um avião supersônico ou de sondas espaciais? Somente com uma análise criteriosa de um pesquisador sério. Porque existe muita montagem, existe sim muitos drones que estão aí. Muita picaretagem, como existe em qualquer lugar. Aliás, claro, nesse no país mundo inteiro, aqui, né? só existe picaretagem. Né? Então, tem que pegar realmente e fazer uma análise profunda, séria, sabe? Para poder ver se realmente aquilo é um disco voador, entendeu? Tem uma coisa importante. E qual foi o caso mais comentado, Joel? Qual foi o caso mais comentado sobre OVNIs no mundo inteiro? Qual o caso mais comentado, mais forte que você achou? O Roswell. Foi onde começou tudo, o caso de Roswell, né? Como que é o caso de Roswell, para o nosso internauta saber direitinho? É quando aquela nave lá atrás caiu, e ela caiu numa fazenda, e segundo os relatos... Ela chamava a nave Rosa? Não, a cidade chamava Rosa. Roswell. Como? Roswell. Roswell. Então, Conheço. esse é o caso mais famoso, porque envolveu a imprensa, houve a afirmação de que realmente tinha caído, De militares, e depois a negação disso, né? Outro caso semelhante a Roswell é o caso de Varginha aqui, É verdade. né? Que os irmãos Mundinho pesquisaram a fundo isso. Projeto Prato também, Projeto Prato também. Aqui no Pará, né? São Muito contundentes conhecido. esses projetos. São contundentes. Fala um pouquinho do projeto. O Projeto Prato, na realidade, foi feito pelo Coronel Euler de Holanda, que deu depoimento sobre esse projeto, onde ele avistou e fotografou mais de 200 horas, né? 200 horas de filme. De filme, registrou OVNIs. No Pará tinha o chupa-chupa, onde paravam determinados, esse efeito Essa luz, chupa-chupa. né? Aparecia uma luz e pegava no seio das mulheres, causando uma ferida profunda. E isso teve que a cidade ficar em quarentena, o negócio foi muito sigiloso, mas
não teve E o como que era vazou. tudo isso? E por que É essa a luz presença aqui? alienígena. E por que assim no Então, no eles não seio da sabem mulher? por que essa luz, mas eles tinham tanto medo que todos eles, quando apareciam essas luzes, eles saíam na rua e começavam a rezar. E não adiantava nada, né? Porque Imagina se a doutora que tratou na época, que sangue foi retirado, é né? E verdade. tecido também foi retirado. Então, era alguma análise biológica. Agora, aqui no Brasil, Joel, qual é a localidade que aparece com mais frequência? Que eu estou interessada, né? Eu quero saber, eu quero ir ver. Olha, eu vou citar as que eu conheço, tá? Que eu conheço. É eu com não vou mais falar de frequência outras. essa? Você vai ter aqui na Serra do Roncador, que inclusive nós temos um vídeo. Nós vamos ter na região de Peruíbe. Peruíbe também, né? É muito, bastante que ocorre lá. Aqui em São Pedro também. Aqui Teve pro lado de Piracicaba, Piracicaba, São Pedro. né? Também. Naquela parte também aparece E bastante. tem um pedacinho também aqui do sul de Minas, que eu esqueci Sim, o nome da ali tem cidade tra- agora que eu fui fazer um trabalho lá. Três Corações, aquele triângulo mineiro ali tem entrada de intraterrenos. Tem, Tem porque entrada eu de passei intraterrenos. num policial rodoviário lá e a gente parou, ficou conversando, a equipe toda, né? E eles falaram, você quer ver disco voador? Vem aqui. Toda hora Verdade. aparece aqui, ele Cambuquira, falou. esses locais aparecem bastante mesmo. Não O é? Triângulo Mineiro tem bastante. Os moradores. Veja bem, vamos deixar claro, a Bíblia, para quem não sabe, é um relato, né, de testemunhos. Foi feita sobre relato de testemunhos. O que nós temos é muitos testemunhos aí, sabe? De fazendeiros, de pessoas do campo, que não têm o mínimo de interesse em autopromoção e nada sobre isso, né? Eles falam o que eles viram, de fato. Eu, inclusive, na próxima vez que a gente se encontrar, eu queria muito passar novamente aquele VT do Papa, que eu tô com ele na cabeça até hoje, né? Do Papa, na É contundente, do Papa né? João XXIII, que eu achei maravilhosa aquela simulação do É, uma secretário simulação dele aquilo. e das palavras dele no final. E o quando ele Vaticano diz, tá somos todos filhos do mesmo Deus, né? Isso é verdade, né? E o Vaticano, Lu, que é legal, o Vaticano está empenhorado em abrir essas questões em breve aí para o povo. Tá, é. Está, sim. Está havendo várias reuniões, inclusive com a Royal Society, que é da Inglaterra. Deve estar fazendo uma limpeza também naquele Vaticano, que é um Com terror tão certeza. grande, não? Eles querem... Aquela pedofilia, com aquele tudo também. Que É verdade. É uma difícil pessoa depois, viu? elogiável. Olha, já? Então, intervalinho rapidinho, a gente já volta, que eu tô curiosa de fazer as perguntas aqui. Já, tá? Peraí. Voltando aqui com o nosso bate-papo gostoso com a Ângela de Pascoal e Joel Zias, falando sempre sobre OVNIs. E agora tem um vídeo que a gente quer mostrar para vocês, super interessante. Ele foi feito aonde mesmo, João? Serra do Roncador com os índios chavantes. Com os índios chavantes e a Serra do Roncador, só para vocês verem que os índios também têm essa sensibilidade. Dá uma olhadinha, gente. Nossa vida é lagoa, que nós respira com esse é o segredo do chavante esse. Por isso nós preserva esse lagoa, preserva aquela caverna também, para não destruir esse lagoa encantada. Daqui nós vimos muito a luzes, desce para cá, já vimos muito. E também fiscalizando também à noite, aí só assistimos esse luz igual disco voador. Aí apaga aqui, não sei como que a luz apaga. Quando eu era muito jovem, entre 14 anos e 15 anos, brincávamos dentro da lagoa até no meio. Um dia acontecia que nós vimos bem redondinho no meio da lagoa a luz bem brilhante. Nós vimos e nós olhamos nos olhos. Aí nunca nós banhamos mais. Por isso eu considero como um mistério.
Olha, é uma imagem real, né, Joel? Isso. E, nossa, é um espetáculo. Quer dizer que a luz veio de baixo para cima, é isso? Baixo pra o cima. segundo E eles professor... estavam nadando. Eles estavam nadando, eles tinham uns 15 anos, 16 anos, nadando no centro da lagoa. Eles olharam e viram a luz embaixo deles subindo, uma luz muito grande, redonda, subindo. Aí eles falaram que nunca mais entraram na lagoa. Pode né? ser o povo intraterreno aí também, né? Aí nessa região tem aquela caverna, a entrada Sim. que você estava falando lá. Só que é no Mato Grosso aí, tá? Mato Grosso também tem bastante avistamento. Soltaram né? linha com pedra para ver qual a profundidade dessa lagoa. Eles soltaram mais de 1 quilômetro de linha e não atingiu o fundo. Pois é. E depois pararam, não soltaram mais para ver? Não tem peixe, não tem nada nessa lagoa, é incrível, né? Olha, tem uma pergunta aqui para você, Lineu, tá aqui. Lineu Romano, de Salvador, Bahia. Ele pergunta o seguinte: assim como os humanos foram catalogados, tipo Homo sapiens, etc., de uns tempos para cá, os alienígenas também são? Existem espécies diferentes para serem catalogadas? Sim, a própria KGB catalogou, né? Zeta Reticuli, que vem da estrela da constelação de Zeta Reticulis, os felinos, que vem da constelação de Lira, os liranos, que também vem de Lira, né? São seres com aparência felina, inclusive, que você está com uma roupa felina hoje aí, né, Lu? Então eles são catalogados por nós moda, aqui, né? Tá linda. Na moda, Tá né? linda. Eles são catalogados pelos nossos Tem cientistas, veja né? bem, Tem só em documento oficial da KGB, mais de 90 raças catalogados. são catalogadas por contato. 90 raças. Então, com certeza, são 90 espécies. 90 espécies diferentes, Não, né? existem mais. Existem mais, Existem claro. 90 outros não são catalogadas, é isso que ele está catalogado e dizendo. oficial. Você Oficialmente. calcula que existam quantas mais do que O 90? universo é bem grande. Pela sua né? experiência, vai, dá um chute. O universo é muito grande. Nós somos Eu assim, não é tive- infinito, veja bem, né? é toda uma Possibilidade. pesquisa da KGB, como dos Estados Unidos também tem essa pesquisa. Eles têm meios que eu não tenho, né? Claro, então, claro. eu não posso ir além disso que eu sei. Nos filmes, quase sempre a semelhança de um ET é parecido com um réptil, né? Também Isso é tem. verdade ou as formas e imagens são semelhantes aos seres humanos ou outros? Olha, Lu, existem os dois. Reptilianos, até nos experimentos de TCI foram captados, sim, com muita nitidez. Pela tribo Zulu também, os Zulus também falam muito dos reptilianos, que eles têm contato, e dos greys. Então, existem os dois. Assim como aparecem os loirões bonitos, né? Como dizem que o Astashena né? Loiro, tipo o Anunnaki, mais de Os 3 metros de memes também altura, que são né? parecidos conosco. O homem mariposa, aquele que nós trouxemos que parece uma mariposa, esse homem graveto também que é diferente. Então, assim, tem parecidos conosco. Uma coisa em comum que temos é que são bípedes, né? Realmente são humanoides. Né? A maioria deles são humanoides. Os Helios Hopes descrevem um povo que parece uma formiga. Uma formiga, mas são humanoides, né? É. Embora eles andam em Só que tem bípedes, né? três membros de cada lado. Ah, é? Eles descrevem como formiga mesmo. Eles têm mais alguma coisa. Pelo desenho dos Hopes, eles têm os braços, as pernas e tem mais Mais uma estrutura. uma estrutura. Aí uma pergunta curiosa minha agora, sabe? Os ETs, eles fazem amor? Como é que é? Ah, deve fazer, né, Lu? Como que eles se procriam? Bom, deve ter de tudo aí, né? Eu tô te falando assim, subjetivamente, né? Se a gente for pensar em que existem milhões de possibilidades, você não acha, Joel? Porque eles nascem de algum lugar. Alguns podem ser... Mas aí eu fico pensando, uma será que é outro igual a tipo, né? gente? Olha, Deve essa ter pergunta, também. Se não tem sentimento, difícil, né? essa pergunta eu fiz. Mas sentimento é uma coisa, sexualidade é outra. sexo é outra? Né? Nem todo mundo que tem um relacionamento é por sentimento. Eu perguntei na época. É com um verdade, abduzido, né, Mari? Com o abduzido, o Hermínio Reis, e ele fala que é assim, no mundo dos Claimers, quem domina é a mulher, primeiro, né? E somente por necessidade é que eles procriam, não por outra forma, outra maneira. Então, aí nós também ouvimos relatos que a procriação em certas raças, ela é tão dolorosa e tão ruim
tão E tem outros que fedida, são... que também... E são clonagens também, tem várias, né? A gente não pode especificar, olha, isso é aquilo, porque, como diz o universo é gigante, né? Então, assim, o que nós sabemos é de algumas pesquisas que existem e de alguns seres, né? Que eles têm esse tipo de relacionamento. Então, teve uma modelo famosa aí que diz que teve uma relação com um reptiliano. Diz que os caras são bons, hein? Um depoimento forte que eu vi numa matéria grande de uma emissora maior ainda, ela não foi abduzida, porque ela teve uma ausência, vamos dizer assim, Sim. que eu não sei como falar. Ela teve uma ausência Um lapso temporal. e depois disso ela estava grávida. Então, isso é o relatado. Vilas Boas. O caso Vilas Boas, por exemplo, é um homem, um matuto, né, do agricultor, e ele tem relação numa abdução que ele sofreu, mas a mulher era muito parecida conosco, da mesma forma humanoide. Era igual a nós. Então, nós temos duas coisas Existem diferentes, seres né? muito parecidos e outros totalmente diferentes. Como seres tipo gafanhoto também, que diz que é muito estilo de insetoide, né? Olha, eu vou só interromper um pouquinho, porque eu estou com uma pessoa aqui no estúdio, que eu vou chamar a Mari De Giovanni, que ela tem um depoimento importantíssimo. Ó, posso pôr ela aqui, ô, minha diretora? Você senta aqui um pouquinho, usa o microfone da nossa querida Ângela de Pascoal. A Mari De Giovanni, ela vai dar um depoimento para vocês do que ela vivenciou. Ela teve um momento que eu gostaria que você falasse para os nossos internautas. Olha, Lu, já foram várias aparições que eu já vi. A qual você considera mais forte e maior? A mais forte foi agora no comecinho do ano. Eu estava em Peruíbe, estava sentada na sala e parece que eles entram em contato, né? E aquela vontade de ir para fora eu sentei perto da piscina e falava, não, deita no deck. Você estava na sala com várias pessoas? Estava com várias pessoas. E você sentiu o quê? Ah, parece que falava, vai para fora, vai lá fora, vai lá olhar o céu. É uma força maior que te induz. Que fica. Fica, Induz. parece que na cabeça. Você levantou, foi... Levantei, fui até lá. Aí eu sentei num local, a gente fica lá com o celular, fica vendo os vícios celular, da né? gente, né? E alguma continuava falando assim, deita no deck da piscina e fica olhando pro céu. Aí eu falei, mas eu vou deitar, doer as costas no deck lá, né? No chão. Não vou. Sentei na cadeira na outra cadeira, fiquei ali, não, aquilo mantendo. Sempre aquela coisa, vai até lá. Dentro da cabeça. Né? E fica, né? Vai. Peguei, deitei, aí peguei o aplicativo do celular, fiquei olhando todas as constelações, olhando, abaixei o celular e fiquei olhando no que aquilo passa por cima de mim. Mas foram 5 bolas em sequência, assim, uma do lado da outra e uma terceira, a quinta atrás. A impressão, elas eram tão grandes que eu poderia até tocá-las. E eu com o celular na mão, eu não sabia se eu pegava o celular para tirar foto ou eu olhava melhor aquilo. Mas passou rápido. E aí tive também, depois, com um amigo que estava no mesmo local, no mesmo dia em Peruíbe. Ele falou que ele estava voando de tracker, né? E desceu numa das praias lá e também avistou. E era muito grande. Muito grande. Muito grande. Mais ou menos. Você compararia ele falou, aqui, só para a gente ter uma ideia. Ele, como ele é aviador, ele era da aeronáutica, ele tem uma noção de tamanho. Ele falou assim que tinha pelo menos uns 2 quilômetros, né, Joel? 2 quilômetros. Uns 2 quilômetros. Era muito grande. Nossa, 2 quilômetros é muito grande. É muito grande. E ninguém viu, né? Nossa. Ninguém viu. Eu vi, O as placebo é aquele bolas que não eram quer ver muito isso? grandes mesmo. Eu não sei como funciona isso. É muito grande, ninguém vê. Mas algumas pessoas o veem. É uma coisa estranha, muito estranha que ocorre com a gente. Alguns veem, outros não. Tanto que meu menino ainda ficou na praia durante o restante da
das férias, e ele também começou a avistar. E nesse dia que você estava aí nessa casa, só você viu? Infelizmente foi no dia, o João estava dormindo e os meninos estavam, o resto da família estava na sala assistindo televisão, né? E só eu estava ali fora. E é Não muito teve. rápido, né? E é muito rápido. No dia seguinte eu peguei uma outra luz, eu peguei imagem de uma outra, mas já não foi tão grande, tão vívido como aquilo que eu vi. E era colorido, não? Não, era uma bola, eram 5 bolas vermelhas em sequência. Eram duas na frente, 2 atrás e a quinta atrás. Então passou. E eu não sei se foi apenas uma parte, mas era bem grande mesmo. Uma coisa que inexplicável. Joel, aproveitando, existe alguma ligação entre os ETs e o sobrenatural? Olha, nós estamos entrando numa ufologia que até conversei com um pesquisador esse final de semana, que ele é um pesquisador científico. E eu estava conversando com ele que existe um outro lado da pesquisa da ufologia que entra no misticismo, né? As canalizações, os TCIs, as religiões que veem esse tipo de criatura. Então, parece que nós vamos ter que unir coisas totalmente estranhas, né? Na realidade, a ufologia, infelizmente, ainda está dentro de um grande mistério. Porque enquanto a física convencional for tão reducionista e não adentrar a física quântica que possa abrir esse universo de possibilidades, nós estaremos reduzidos a um paradigma da física. E a hora que esse paradigma da física quebrar, muita coisa vai mudar. Tem que mudar, né? Tem que mudar. A Márcia Pontes, de São Paulo, pergunta o seguinte: esse tipo de fenômeno apresenta algum perigo para a gente? Existe algum perigo? Às vezes a gente fica tão, eu Claro. quero ver. Um que eu conheço, tá? Por causa das máscaras. Não, é o caso, por exemplo, daquelas sondas que às vezes as pessoas veem, que seguem as pessoas, principalmente na praia, esses De onde negócios. aparecem essas sondas? Elas aparecem, umas bolinhas de luz assim, que vai seguindo as pessoas. E elas seguem para quê, hein? É uma sonda, ela está sondando, né? Ela está fazendo um estudo. Mas é a mando de quem isso? Não estava o nome deles lá, mas Não sabe de onde vem isso? Sabe de onde vem. Não, deve ser de algum objeto voador não Só que identificado. essas sondas, você não deve se aproximar dela, tá? Ela é nociva, então não se aproxime dessas... Ela é o quê? Nociva à saúde. Olha, da eu gostaria de completar Por quê? uma coisa. O que é que... Radiação. Radiação, né? Radiação. Teve um caso no Rio de Janeiro que, inclusive... Desculpa, mas são de ETs? Pode ser. Olha, Isso que eu queria saber. Eu Pode já ser ouvi de ET, comentários, de eu não ETs, né? tenho essa tecnologia ainda para Os nós, Saganes. tá? Nós não temos essa tecnologia de sonda desse tipo. Então são, né? Então só Pode sobra... ser. Ou é de ETs ou de ITs, porque tem ITs também, intraterrenos negativos também. Lu, só queria ressaltar rapidamente que o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Steven Spielberg, foi baseado exatamente num contato no monte aqui no Rio de Janeiro. No Dedo de Deus ali. E 2 pessoas morreram por conta desse contato por causa da radiação. Isso foi muito abafado, tá? Mas pesquisem aí, viu, gente? Tem muita coisa para saber. E aqui no Brasil. Ele se baseou num contato que eu vi aqui no Brasil. Contatos imediatos do terceiro grau. Onde aperta aquela Os alienígenas têm força sobrenatural? Olha, eu acho que eles Vamos têm dizer um assim, conhecimento maior sobre eles mesmos. o né? que você Mental. encara como sobrenatural? Telepatia é sobrenatural? Não é natural para nós, mas pode ser totalmente normal para Para eles. eles. No futuro vai ser natural para nós, tá? Né? Se Clarividência, movimentar entre clarividência. dimensões, para nós não é natural. Mas para alguns deles que são relatados, é perfeitamente natural. É lógico. Então o sobrenatural e o natural andam juntos, colados e misturados. Entendi. O Éder Polese, de Viradouro, São Paulo, ele diz o seguinte: os principais pesquisadores reconhecem os OVNIs como um fenômeno no ocultismo?
É isso? Olha, Pergunta dele. eles hein? reconhecem porque nas tribos indígenas, que é a raiz do planeta Terra, todas elas relatam e têm como deuses os seres que vieram das estrelas. Todas as tribos, o Joel que pesquisa xamanismo pode dizer, se você for falar do povo raiz, todas elas afirmam a mesma coisa, que veio alguém das estrelas e que vai voltar esse alguém das estrelas. Isso. É como nós dissemos no início, né? Da estrela viemos, da estrela voltaremos. É isso. E os nossos deuses foram e não voltaram. Isso que estava escrito lá naquela história dos maias, lá que o mundo ia acabar em 2012. Lá não falava nada disso, falava que Era o retorno. Jaupalu estaria retornando, o deus deles. Entendi. Então, quer dizer, então não tem jeito, né? A gente pergunta assim, eu massacro eles assim, quando é que eles vêm, onde é que eles estão? Porque os internautas, eles me encontram na rua e massacram de perguntas, não tem jeito. Então, eles podem estar entre nós aqui, inclusive. Toda essa galera, mandar um beijão para toda essa galera internauta que está curtindo a gente aqui na TV Geração Z com esse tema, está curtindo a gente no YouTube. Nós temos, assim, mais de 100 mil acessos. Nesse último, quanto que nós tivemos, Ana? 150, 170 mil 150, acessos. Olha assim. Obrigada, viu, galera? Continua curtindo, porque, ó, nós vamos chegar. Devagarinho, mas nós vamos chegar, né, Angela? Conhecereis a verdade te libertará. É assim que dizia o cara lá atrás, entendeu? E está acontecendo, nós vamos conhecer a verdade. Uma última perguntinha. Tudo isso é bíblico? Claro que é bíblico. Aí temos aqui o ex-pastor Joel Zia, que pode explicar melhor, né? Olha, fiquem atentos e alertas, porque nada disso que nós estamos falando aqui seria uma novidade nas Escrituras. Está lá relatado. E em todos os livros, né? Não só na Bíblia, em todos os livros santos, sagrados, estão relatados. Bom, que a Bíblia e a ciência caminham juntas, isso a gente já tem certeza. Não tem dúvida, absoluta. Certeza. E quase certeza que caminha junto também com os ETs, porque tem muita coisa sobre os ETs que é bíblico, né? Na realidade, o grande boom vai ser quando ciência e religião se derem as mãos. Aí sim nós vamos descobrir o que está atrás desse grande cenário chamado Terra. E a gente vai chegando no final desse papo, que é tão gostoso e passa tão rápido, mas na primeira quarta do próximo mês a gente está aqui falando sobre vários assuntos e tem umas coisas que eu vou perguntar para eles que eles nem sabem, mas eu vou perguntar. Eu nem vou contar, senão eles não vêm. mas eu vou perguntar. Angela, obrigada. Gratidão, linda. gratidão. Obrigada, Joel. Gratidão ao seu público, gratidão. Mari, obrigada pelo depoimento, que é muito importante. Pegar de surpresa é difícil, né? Não, é difícil. Ela nem esperava realmente que eu fosse chamar, mas é uma pessoa que viu, que teve essa experiência e que tem que passar para a gente, tem que informar. É o que a gente fala. A gente aqui não está defendendo nem uma coisa nem outra. A gente está colocando os assuntos e informando para você o que acontece. Você chega à sua conclusão, isso é um problema seu, né? E na quarta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo com assuntos gostosos, que você vai se divertir. Não perca, 21 horas, próxima quarta, aqui, na TV Geração Z. Até lá.